Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz a todos, é um prazer sempre estar aqui com todos vocês. Vamos nessa, né? Bom, o tema de hoje é: seria Jesus um extraterrestre? Essa é a pergunta mais fácil de se responder. Desde que você é um lalaísta convicto, né? No bom sentido, eu vou mostrar para vocês porque se vocês seguem as minhas aulas, seguem as minhas teorias, né? Se você acredita que toda alma, todo espírito encarnado neste mundo nunca se originou neste mundo, na Terra. Todas as almas deste universo nunca se originou em níveis planetários. Essa é a grande discussão. É do meu trabalho, né? É o centro do meu trabalho. É o livro Projeto Terra. Quem está começando agora a me ver, me assistir, é só assistir o Projeto Terra. Tá? Vocês vão entender a minha teoria e a base pela qual eu construo todas as visões de universo que a gente tem. E fica muito mais fácil explicar todas as coisas, vocês vão ver. Todas as coisas têm explicação, não fica aquele, não sei, parece que, né, sabe? Tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação nesse universo. Basta pegar o fio da meada para entender como tudo está consolidado dentro desse princípio. Então, vamos lá, você quer ver como é que é simples matar essa charada? Né? Claro que você não pode pensar que nem um crente, né? Que nem um católico, aí já melou meio de campo. Aí você não vai ter resposta nenhuma, nunca mesmo. Quem disse isso? Não. Não tem não, essa daí é do Osho, safado. O Osho que diz, né? Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Ou seja, esse mundo que ele fala é essa sociedade, é esses valores que estão aí. Né? O Osho quer colocar mais ou menos essa ideia. Né? Você está no mundo, está vivendo uma experiência. Você mergulhou como espírito, entrou numa sociedade, né? Que estava toda pronta, montada desse jeito, caminhando desse jeito. Você só encanou nesse processo. Né? Então, o Osho quis acordar as pessoas para essa realidade, que você é uma alma que não pertence a isso. Então, isso é uma escolha. Se você acordar, você tomar uma consciência aqui, aí você já está fora dessa sociedade, fora desse mundo, que é o teu ego. Hã? João 17,14, vamos ver. Vamos lá, fala para mim direitinho. Ah, tá. Esteja no mundo, mas não sejais do mundo. Tá. Então, é uma frase que está na Bíblia mesmo. Está lá no João. Então, a ideia, e o que ele fala, é a mesma que eu estou falando aqui. Você esteja no mundo, porque eu tô. Não tem como. Né? A não ser que eu vou para outro planeta, vou para Marte e fico lá meditando em Marte. Mas nós não temos essa. Se nós tivesse no Star Wars, dava, né? Star Wars, nós pega a granada e vai embora para outro planeta, fica lá passando férias e tal. Ah, então, é Jesus falando. Peraí, vamos. Tá. Não. Daí. Essa frase é legal porque vamos interpretá-la direito, tá? A frase esteja no mundo, mas não seja do mundo é uma referência à Bíblia em João 17,14. Texto. Não peço que os tires do mundo, que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade e a tua palavra é a verdade. A Bíblia também diz em João que o mundo amaria vocês se pertencesse a ele. Todavia vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês
tirando-os do mundo. Então, é Jesus falando, tá? Então, é a velha explicação de que, em primeiro lugar, Jesus nunca se considerou deste mundo. Mas ele mostrou que todos os seus discípulos, todas as pessoas, também não é desse mundo. O que ele fez? Ele escolheu essas pessoas que são os apóstolos, né? Essas pessoas que estavam no mundo, e ele fez tirar essas pessoas do mundo. Como? Isto é da sociedade, tá? Porque quando as pessoas estão perdidas, estão confusas, elas são escravizadas pelo sistema. Elas vivem para a sociedade, vivem para uma ideologia de governo, vivem para uma ideologia e não vive a sua essência primordial, que é a sua alma originária de fora desse mundo. Jesus tenta dizer que, olha, eu sou de um plano superior, nós somos espíritos que descemos ao mundo para viver uma experiência no mundo. Então, ele pede, quando você acorda para essa realidade, você está no mundo, mas não é desse mundo. Tá? Você não pertence a esse mundo. Então, quando você acorda para essa realidade, fica muito mais fácil você viver nesse mundo. Porque ninguém te escraviza. Ninguém faz a sua cabeça. E é isso que eu coloco no meu projeto Terra todo, gente. Olha, o primeiro capítulo do meu livro, O Projeto Terra, é a origem cósmica do homem. Primeiro capítulo, vou falar de onde nós viemos. Ninguém nasceu aqui na Terra. Nenhuma alma se originou aqui. Nós viemos de dimensões superiores, experimentando em vários mundos pela galáxia, em vários projetos pela galáxia, experimentamos o plano físico. E todos esses projetos nessas galáxias foram construídos por inteligências superiores dos planos astral superior. Porque eles tinham que projetar todo o ecossistema e tinham que projetar um corpo físico no qual nossa alma ia se manifestar. E é exatamente aqui na Terra. Só que Jesus sabia de tudo isso. E os ignorantes não. Os ignorantes nem sabiam o que estavam fazendo aqui. Nasce no meio de uma sociedade, esquece de tudo, e não tem a mínima noção. E por não ter a mínima noção, são facilmente escravizados pelo sistema ideológico de qualquer lugar que eles nasçam ou vivam. Ninguém vive a sua natureza espiritual, a sua natureza divina. Com essa frase de Jesus, nós podemos entender que ele dizia para todos os apóstolos que não são desse mundo. E quem não é desse mundo, o que significa que é? Quem vem de fora é extraterrestre. Mais simples, né, do que andar para frente. Eu sempre falo para vocês, desde quantas vezes eu não falo para vocês isso? Nossa famosa linha do tempo lá. Está lá o ano zero, está aqui 8.000 anos antes de Cristo. Né? Aqui tinha 4 milhões de almas na Terra. Só 4 milhões de almas na Terra. A partir do momento que você chega aqui em 3.000 anos antes de Cristo, tem 70 milhões de almas na Terra. Então, olha, daqui até aqui são 5.000 anos. O aumento populacional, todo aumento populacional, necessariamente a alma tem que vir de fora. Esse é o nosso diferencial para pensar ET, gente. Né? Eu quero convidar vocês, né, na próxima sexta-feira, nós vamos fazer uma live especial devido à invasão extraterrestre. Já começou. Tá todo mundo no meu pé. Ai, Léo, o que vocês estão dizendo? Não é que estão falando. Porra, eu já estou falando isso há mais de 150 anos, cara. Sexta agora, uma live especial. Faz 12 reencarnações que eu estou falando. Eu andava lá do lado de Jesus, falando, mestre. De que planeta o senhor veio, mestre?
Ai, Jesus. Então esse é o nosso diferencial. A gente pensa na alma criada em outras dimensões. O universo material é um parque de diversões para essa alma. Ela vem viver experiências no plano material. Mas ninguém é do plano material. Por isso que todo projeto você tem que morrer, cara. Você passa aqui aí no máximo 50, 60 anos. E outra, metade dormindo. Olha que bosta. Né? Se você fosse só daqui, né, não dormia? Dormir pra quê? Puta perda de tempo. Né? Porque dormir significa voltar à nossa natureza espiritual. É abandonar esse corpo denso e pesado e voltar a ser o que nós sempre fomos, espíritos. Por isso que toda noite, quando você dorme, você morre. Né? Só um problema é que você acorda no dia seguinte. É uma pseudo-morte. Então, aqui na época de Jesus, 170 milhões de habitantes. Então você tem que pensar, se todo mundo vem de fora para encarnar, Jesus também. Mas só que ser um extraterrestre não é privilégio de Jesus. Essa é a diferença que eu estou mostrando para vocês aqui já há séculos. Entendeu? Não é privilégio do Jesus. Oh, Jesus é um extraterrestre. Claro que eu também sou. Até aí, né? Entendeu? Todos nós somos almas extraterrestres encarnadas na Terra, oriundas de outros projetos na galáxia. E aí, a história que nós estamos dizendo aqui, né? Aí chega hoje, né? 8 bilhões de habitantes na Terra, né? Sendo que 7 bilhões chegaram nos últimos 150 anos. É óbvio que 7 bilhões de anos está na primeira encarnação na Terra. Qual é o espanto de você me falar que Jesus é um extraterrestre? Eu nunca me espantei nesse detalhe. Porque a Terra foi invadida por extraterrestres nesse último 150 anos. É 7 bilhões de ETs encarnados aqui na Terra. Né? Agora vocês vão assustar porque vem o ET dentro de um disco voador? Ah, pra puta que pariu vocês. Ou, né? Como diz o Mário Porto, como é que é? Como é que é o... Não, mas o do Porpeta. Não é Cortella. Cortella é o nome normal dele. Tem outro... Não, não é Portela. Não sei o que ele fala lá. Ele fala, mas que povo ignorante. Quando o Porpeta imita o Mário Sérgio Cortella na Praça Nossa. Ele tem uma frase muito engraçada. Eu trago a filosofia para... Mas esqueço a frase dele. Depois vocês pegam. Ele tem um bordão. Ele tem um bordão, né? Que ele fala. É para trazer para gente ignorante, para gente idiota. Não sei como é que ele fala lá. Eu esqueci. Bom, então, quando a gente pensa dessa forma aqui, quando a gente pensa dessa, que é exatamente como o meu projeto Terra, a minha visão do projeto Terra, né? É aquela velha história, cara. Ninguém consegue, todo mundo consegue. Jesus já falava que todo mundo veio do céu, é do plano espiritual. Eu vou levar você para o céu. Que céu que ele vai levar você? Depois da morte que oferecia a salvação, né? Hoje mesmo estará comigo no reino do meu Pai. Oh, qual que é o reino do Pai? A galáxia inteira. As pessoas pensam que o reino do Pai dele é só um castelinho lá, meia dúzia de negro, né? Não é, cara. Não é. O crente não sabe nem para onde vai, né? O crente, ele morre e ele fica esperando no limbo lá, né? E com esse corpo feio, fedido ainda. Ele vai ressuscitar com o mesmo corpo, né? Não dá nada. O apego, isso significa apego a essa entidade corpórea que nós temos. A gente tem que desapegar. Esse corpo não é nós. Quando morreu, pega lá, os bichos vão comer. Entendeu? Ninguém vai ressuscitar com o corpo físico. Saca? A ressurreição é na alma. Jesus tinha uma frase muito interessante que ele dizia o seguinte: o homem, para entrar no reino de Deus, precisa nascer 2 vezes. 2 vezes. Attention please para essa frase. Né? Ademã. Primeiro do ventre de sua mãe e o outro para a vida eterna.
Então são dois nascimentos. Que significa a morte é o nascimento. Vocês estão entendendo? Você nasce aqui, do ventre de sua mãe. E depois você nasce para a vida eterna, que é a morte. A morte é o nascimento, é o retorno do seu espírito a uma condição eterna, que o espírito nunca morre. Entendeu? Uhum. Mas quando você, há um tempo atrás, tem um amigo nosso, que é o Charlie Paswell, ele publicou um livro, né, que ele foi até o Jô Soares, se não me engano, lançar esse livro. E o título do livro, procurei para mim, ó, é Jesus, um extraterrestre na Galileia. Procura para mim com esse título, eu vou mostrar para o pessoal aqui. Essa discussão, quando a gente começou a discutir ufologia, né, todo mundo, né, tem o famoso texto, o famoso livro do Eric Von Däniken, aquelas discussões, eram os deuses astronautas, achou? Hã? Tá aqui para mim. Ó, um extraterrestre na Galileia, né? Charlie R.P. Wells. Ok? Então, tá mostrado para vocês aí. Então, o que significa isso, pessoal? Não é apenas eu. Todas, pode entrar, minha querida. Aquela menina que veio de longe, aqui não tem frescura, não. Pode entrar. Vem aqui. Olha lá, chegou atrasada na aula. Também nós vamos dar um desconto, que ela veio lá de Manaus. Longe pra caralho. Belém. Vem lá de Belém do Pará. Veio com carimbó, tudo. Lá na terra de Jesus. Viu? Ela veio exatamente da terra onde nasceu Jesus. Ontem a gente tem que pedir desculpa, que ontem a gente cometeu um erro duplo, hein? Quando eu perguntei sobre o Guarani, a obra, o Guarani, é do Carlos Gomes, cantor de Campinas aqui. Não do Vila Lobos. Tá? Estamos nos retratando aqui com a nossa famosa ignorância musical. Né? E aquela outra que eu falei assim, é a Marselhesa, que é o hino da França. Tá laio, né? E americano, o hino americano. Ei lá, mundo velho sem porteira. Então, o que nós temos que fazer é entender e compreender a ideia por trás disso tudo. Certo? É claro que quando a ufologia surgiu, porque a ufologia só acontece nesse planeta aqui depois da década de 50, tá? Depois de 47 que cria essa ideia de ufologia. Antigamente era esoterismo, era Blavatsky, aqueles esoterismo, fraternidade branca, aquela coisa toda lá atrás. Mas ninguém falava de ET dentro dessas condições, dessa percepção, dessa visão, tá? Não. Alright? ET é o invasor que vem lá no disco voador. Até você acoplar extraterrestre com os espíritos aqui, é só nós que estamos fazendo isso, nem o kardecismo faz. Né? E agora, juntar Jesus no meio dessa merda toda, aí que complica. Né? Complica a cabeça do crente. Né? Buga a cabeça, né, do católico. Ok? Quando você não acredita em reencarnação, é foda, cara. Fica difícil, não dá. Né? Não dá. É como discutir com um terraplanista. Cara, eu sou astrofísico, passei minha vida inteira estudando essas coisas. Entendeu? Né? Não dá nem para conversar com um terraplanista, com todo o respeito que eu tenho. Né? Inclusive tem um grande terraplanista que está na internet, que é da turma do Urandir, um cara mais novo, ele me pediu encarecidamente um tempo atrás, ano passado, acho que foi ano retrasado, não lembro agora, para fazer uma live com ele.
sobre ufologia. Eu falei, não, eu falo, com maior carinho, né? Mas não vamos falar de terra plana, vamos falar de ufologia. Terra plana não. Pelo amor do meu filhinho. Que Jesus te ama. Não, Jesus se ama, mas ele não concorda que a Terra é plana. Pô, isso é astrofísica, cara. Isso é uma coisa estelar. O universo tá aí. Os caras acreditam que tudo é uma mentira, que nós estamos fechados, o sistema solar tá tudo aqui, que isso aqui é uma cúpula, nós estamos tudo presos aqui dentro, tá? E nós somos uma puta experiência que eles não sabem de quem. É tão confuso essas ideias que é mais fácil aceitar o óbvio. Né? Não, e depois outra, né? Depois a gente passou. Toda a evolução cultural da humanidade e o advento da ciência moderna, ela está baseada em fatos. Medidas, percepções, cálculos, experiências laboratoriais sofisticadas, né? Análise das estrelas, das nebulosas, a gente vê nebulosa da estrela nascendo, a gente vê tudo lá. Não é uma coisa assim, certo? Para um terraplanista, a coisa mais difícil de ser explicada é a atração gravitacional. Eles contêm que essa Terra é plana, não estaria sendo atraída pela Terra? A gente estaria flutuando aqui. Eles não conseguem explicar a origem da força gravitacional numa Terra plana. Entendeu? Complicado isso. Né? Porque necessariamente a força gravitacional é uma força central. Por isso que ela agrupa todo mundo numa forma esférica. Tá? Que a massa se torna tão grande, que a pressão é tão grande, que a mínima energia de um sistema deste é um formato esférico. Ela vai atingir uma forma esférica. Que é a forma de mínima energia no sistema. Não vai ser quadrada nunca. Agora, mas Laércio, olha Phobos, Deus, não tem uma forma redonda, a lua de Júpiter. Aí você tem razão. Mas aí, pelos cálculos, a gente só pode afirmar que um corpo vai se tornar esférico no espaço a partir de um certo valor de massa, onde a força gravitacional dessa massa impede que esse corpo tenha formas desestruturadas. Então tem um limite. Menor do que isso, ele pode ter formas variadas, como uma rocha com um pedaço de pedra, mas acima de um valor, necessariamente a força vai comprimir e tornar esférico. Entendeu? É uma lei natural, não é universal, é natural. O universo inteiro, você pode olhar uma galáxia a bilhões de anos-luz, as estrelas são esféricas. As leis são as mesmas que regem o universo aqui, que regem o universo lá. Por isso, a atração gravitacional é considerada uma lei universal. A gente observa essa lei por todo o universo observável de trilhões de galáxias. Ah? Entendeu? Então, quando o Erich von Däniken, na década de... Eu esqueço, vê para mim quando o Erich von Däniken publicou o livro, acho que foi na década de 70. Eram os deuses astronautas. O Erich von Däniken escreve um livro assim, ó, eram os deuses astronautas. (68), né? 1968. O Erich von Däniken é um sueco, né? Não sei se é suíço ou sueco, ou se ele é... para não confundir, porque tem a Suécia e tem a Suíça. Então ele é suíço. Ele é suíço, tá? Ele publica esse livro e quando ele vai fazer um estudo, ele pega a base de todas as culturas religiosas do planeta, não é só do Oriente Médio, não é só de Israel. Dizendo que todos os profetas, todos os líderes religiosos, necessariamente tiveram contato com entidades alienígenas. Mas essas entidades alienígenas poderiam ser espíritos. Não necessariamente vindo dentro de uma nave. Os espíritos poderiam materializar, os espíritos poderiam interagir com um espírito, com um médium, um profeta médium, e conversar, falar com ele. E o bom espírito também podia receber entidades extraterrestres, e naquela época também naves poderiam estar materializadas. Como aqui nós estamos vendo agora essa invasão de... Agora não é mais UFO, viu gente? Agora é drone. É tudo moderno essa porra.
né? Agora é drone. Oh. É um drone desconhecido. Os americanos agora criaram outro nome, o UAP. O mineiro é UAI. Cair em Minas é UAI. É um trem. Cair em Minas é trem. Caiu um trem lá. Parecia um trem no céu. Trem voador. Mas, então, sexta-feira eu vou fazer uma live especial e vou mostrar para vocês aquela nave do aeroporto de Manchester. Aquela é top line. Porque ela é realmente um OVNI verdadeiro. Porque muitos que vocês veem luz distantes assim, não dá para você afirmar o que é. Olha aqui. Eu tenho uma capetinha aqui, eu tenho uma gatinha capeta, sabe? Dá 100 minutos ela sai inteira aqui. Ai, ai. Então é muito importante que quando nós temos esse nosso conceito, então, claro, para o cristianismo, quando você, nessa fase, nessa época a ufologia estava nascendo. Então esse cara aqui, nossa, quando ele publicou isso, todo mundo ficou maluco. Onde se viu? Que ideia desse cara? Né? Esse cara tá louco. Né? Ezequiel viu a roda. Que roda que o Ezequiel viu? Né? Depois o Elias, que subiu numa carruagem de fogo, foi arrebatado numa carruagem de fogo. E isso não é nada, hein? O Mohammed também foi. Quem que é o Mohammed? Quem é? Quem? É o Maomé, Cacilda. Maomé. Como é que Maomé subiu aos céus lá no templo da rocha lá? Na cúpula da rocha, na Aqsa? Numa carruagem de fogo. Oh. Que carruagem de fogo é essa? Quero, né, comprar uma passagem. É Uber UFO. Então, sempre esse conceito de uma tecnologia mais avançada, de algo mais avançado, permeou a antiguidade na Terra. Então, na verdade, tudo é do plano espiritual. Quando você pensa que até na Bíblia tem lá a Jerusalém Celeste, né? Que era Jerusalém Celeste, se não uma cidade astral, né? Igual o nosso lar aqui no Brasil, né? Onde os espíritos vivenciavam a sua natureza espiritual e encarnavam em toda aquela região do Oriente Médio. Entendeu? Então, fica fácil entender o conceito extraterrestre. Então, se você pegar esse livro do Charlie, né, um extraterrestre na Galileia, pega Eric Von Däniken, pega muitos outros, tem muitos outros relatos aí, né? Mesmo assim as pessoas ficam diferenciando. Ninguém coloca você ou eu como um extraterrestre nessa jogada. Extraterrestres são eles, eu não. Entendeu? Nem você. Tá? Eu já generalizo tudo, tá? Vós sois extraterrestres. Oh. Né? E agora, mais do que nunca, se tem 7 bilhões de almas hoje na primeira encarnação, onde eles estavam antes da primeira encarnação? E você? Onde você estava antes da sua primeira encarnação aqui na Terra? Vocês estavam servindo, né, na Estrela da Morte lá, né? Estava lá no Império. Está servindo o Império. Agora não, agora vocês passaram para a República, né? A Nova República, Nova República. Já fui pirata interestelar, né? É legal. Star Wars, né? É uma bosta, mas no fundo é legal. Porque Star Wars, na realidade, ele é uma ficção interessante, mas na realidade ele não existe. Ninguém consegue fazer uma viagem interestelar sem antes acordar para a sua natureza espiritual. A lei não permite. A lei dos projetos planetários não permite. Tá? Então, antes de qualquer ser
viajar nas estrelas, ele precisa acordar espiritualmente para a sua natureza real. No fundo, lá depois de tantas viagens interestelar, tanta guerra, tanto conflito que aqueles caras fazem, você vai ver que o Star Wars, a série de 9 capítulos? 9 capítulos, né? Na última delas, eles estão transcendidos. Tanto. Aí aparecem os 3 juntos. Parece o Anakin Skywalker, que é o Darth Vader. Parece o Obi-Wan Kenobi. E parece o Yoda, os 3 em espíritos abraçados assim. Essa é a final. Vocês não sabiam disso? Não, eles estão mortos. Não é que acabou a guerra. Acabou a experiência planetária densa. Agora eles são espíritos ascensionados. É. Mas eles tinham que colocar antes de ir para o espaço essa história toda. Não pode ir para o espaço. Não vai. Vocês não vão levar batalhas para o espaço. É igual agora você pega Duna. Duna é a mesma coisa. A visão de Duna é a visão do Isaac Asimov lá. Como é que chama aquela Foundation? É uma fundação galáctica. É o Império Galáctico. O cara dominou a galáxia. Não tem mais nada acima dele, entendeu? Ele dominou a galáxia. Ele manda na galáxia, não é a federação, é ele. E um cara mortal, tem mais essa, entendeu? Eu sou o imperador da galáxia. O cara não consegue nem visitar 10 lugares na galáxia dele. Entendeu? Então são visões dos nossos escritores de ficção científica extremamente desconectado com uma realidade maior. Por isso a nossa ufologia, nesta época, via Jesus de uma forma especial. Né? Era um extraterrestre, mas aí também, quando Jesus revela para você que você também é um extraterrestre. Entendeu? Então, por isso, né, fica fácil entender essa relação. Tem perguntas aí, Luna? Hoje ou não tem? Ó, gente da moléstia. Professor, essas aparições de OVNIs vão escalar para o grande contato? Jesus e outros mestres estariam... cara, vocês já estão querendo adiantar a palestra de amanhã. A palestra de quinta-feira. E a palestra de sexta-feira. Né? Tudo que você falou aí está certo. Pronto, já respondi. Todo mundo, vocês estão com medo de ter. Como o senhor vê que será nosso 2025? Com ETs, guerras ou nada de novo no front? Essa pegou a minha perguntinha. Você sabe o que é nada de novo no front, né? É o nome de um filme da Primeira Guerra Mundial. E você sabe por que o filme tem esse nome, Nada de Novo no Front? Vocês assistiram, mas não assistiram. Vocês não prestam atenção. É que a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra que não evoluía. A guerra estagnou. Né? Então, durante 5 anos, a guerra não andava. Porque a guerra era uma guerra de trincheira. Os caras faziam uma trincheira aqui, faziam uma trincheira. Não havia aviões de combate, não havia tanques de guerra. Então a guerra ficava paralisada. Você botava a tropa ali, cada dia morriam uns 3, 4, pé da cabeça, ou morria de desinteria, caganeira. Mas e a guerra não andava. Não tinha ninguém que dava um passo sobre o território do outro, entendeu? Então a guerra ficou parada. Então por isso, passa 1 ano, 2 anos e nada de novo no front. Entendeu? A vida era a mesma, as condições eram as mesmas. Ninguém dava um passo, ninguém avançava no território do outro. E a guerra ficava estagnada. Entendeu? E a Alemanha, ela foi esgotando os seus recursos durante a Primeira Guerra Mundial. Ela teve que assinar um armistício, assinar uma rendição sem nenhum soldado invadir a Alemanha. Entendeu? Não teve uma invasão. Não é igual a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi invadida e destruída totalmente pelos aliados. Entendeu? O Japão também, o Japão foi invadido. É algo que vocês nunca mais vão ver acontecer. Vocês não vão invadir a Rússia, vocês nunca vão invadir a Europa novamente. Não existe isso.
A arma nuclear é feita para isso. Tá? Então, quem tem arma nuclear, jamais. Por isso que eu falei para vocês não vão nunca mais tirar Israel daquela realidade. Não adianta o Hamas, todo mundo, o Irã, achar que vai varrer Irã do mapa. Ele só vai varrer Irã do mapa se ele fizer uma guerra nuclear, destruir o Israel. Mas aí é assinar a sua própria sentença de morte de não existência. Ou vocês convivem, aceitam que dói menos, ou vão tudo para o suicídio. É um suicídio coletivo ali. Tá entendendo? E a Rússia e a China não vai se preocupar com o Irã. Ela não vai defender o Irã nuclearmente, porque sabe que se fizer isso, ela será totalmente destruída também. Todo mundo morre de medo de um conflito nuclear. É só um maluco. Por exemplo, hoje, né, vocês devem ter visto a notícia no noticiário, né? A Ucrânia, o serviço secreto ucraniano, dentro de Moscou, da capital russa, ela matou o general encarregado de armas nucleares. Do sistema de defesa de arma nuclear, de arma química, porque acusou ele de lançar arma química contra os soldados ucranianos. Na Rússia, dentro da Rússia, em Moscou, matou com uma bomba, ele armou uma bomba numa moto, numa Scooter, a hora que os caras saíram do prédio, explodiu a bomba e matou os dois, ele e o assessor dele. Mostrando que ninguém está seguro, nem em território russo, rapaz. Certo? Entendeu? Pegou o cara dentro de casa, da casa dele. Então, porque eu acho que está na Rússia, Moscou, acho que está seguro, né? Está seguro. E não estava. Da mesma coisa que Israel pegou o cara lá dentro do Irã, certo? O chefe do Hamas lá. Então, a coisa está complicada. Os ETs estão aparecendo em massa. Isso significa um grande alerta para a humanidade. Algo está muito grave para acontecer. Entendeu? No próximo domingo, eu vou fazer aquele seminário especial sobre guerra nuclear para o lançamento do nosso livro e vou fazer essa associação entre as aparições extraterrestres e um alerta máximo para a humanidade em 2025. Em 2025 tudo pode dar errado. Né? É a famosa lei de Murphy. Tudo que não dá errado, dá. Se não poderia dar errado, acaba dando. Né? Então vamos lá. Professor, o que mais vai impactar a humanidade? A descoberta de vida extraterrestre inteligente ou a existência da vida após a morte? As duas coisas. As duas coisas vêm juntas. Que é a primeira coisa. Quando nós tivermos o primeiro diálogo, o ET for apertar a mão do ET, how are you, my friend? Welcome in my heart. Bem-vindo à minha terra, à nossa terra. Aí ele fala, sua terra? Quem disse que a terra é sua? Foi exatamente no filme lá, né? Quem disse que a terra é sua? Entendeu? O problema é como os ETs vão responder às nossas perguntas. Né? O ET, num diálogo maior que ele vai ter que responder as seguintes perguntas. Pergunta, como vocês chegaram até aqui? Para os cientistas, para os astrofísicos, né? Como vocês chegaram até aqui? Como vocês, né, viajaram com velocidade superior da luz? Né? Vocês conhecem o nosso Einstein? Essa vai ser a primeira coisa que você vão ter que discutir. 2. Where are you from? Né? De onde você veio? Que planeta você veio? O ET fala assim, nós viemos do além. Dá aquela risadona. Ele não vai falar que veio de outro planeta. Porque a primeira coisa importante que nós vamos pela primeira vez, eu tenho falado isso para vocês. A humanidade não vai entrar em contato com uma raça extraterrestre.
o ETzão bonitão, gostosão. Nada disso. Ele vai entrar em contato com a federação. É a federação que coordena projetos de transição planetária. Aí, a primeira coisa, nós sempre estivemos aqui, né? Nós trouxemos Jesus, nós mandamos essa merda aqui, nós que construímos aqui. Né? Se eu instalar o dedo, morre qualquer um que eu quiser. Assim, somos deuses. Né? Nós lá de cima comandamos esse projeto, está todo mundo grudado no nosso equipamento lá, só nós desligamos, você cai na minha frente. Desmaia. Não, quem é que vocês têm poder? Você não tem poder nenhum, rapaz. Ah, se coloca medo, mas não vai ser assim já de cara. Vai amaciar a primeira coisa. Mas depois, né? Vai com tudo. Aí, como diz o Lula, aí vem o grosso. Aí você vai ter que entender que o Papa vai fazer a pergunta para ele também. Você conhece Jesus? O que é Deus para vocês? Pronto. O que é o amor vai ser mais foda o ET responder. Hã? Hoje é aniversário do Papa? Oh! É que eu falei assim, o Papa pode ser argentino, mas o Henrique Cristo é nosso. Olha lá, professor, o que tem na cabeça de Henrique Cristo do ponto de vista espiritual para ele se achar um Jesus? Simples, ele é um esquizofrênico. Você vai, qualquer hospício você vai encontrar, né? Você vai encontrar Napoleão, você vai encontrar Jesus. Por exemplo, tem um filme muito interessante, né? Chama Os Três Cristos, né? Tá no hospício, 3 caras que se acham Cristo, mas estão no hospício. O filme é interessante quando ele junta os 3 Cristos para fazer uma terapia de grupo. Claro que é inteligente. O filme é um filme de como você trata um louco. Você não cura louco, entendeu? Louco, nunca viu um louco ser curado. Ele simplesmente continua louco. E o Henrique Cristo está na loucura dele. Não faz mal pra ninguém. Pega aquelas meninas bonitas lá, que tem. Toma uns vinhozinhos de vez em quando, para acalmar os nervos. Garanto pra você que ele não rasga a nota de 200 conto. Tem uns caras que são umas figuras, né? É muito legal. O Henrique Cristo é legal pra caramba. Trocar umas ideias com ele. Ai, ai. Porque existem vários níveis de loucura nesse planeta. Né? Tem vários níveis de loucura. Porque qual gatinha, Laércio? A sua pretinha como a noite sem luar? Não entendi essa pergunta. Hã? Não, a maluca? A maluca chama Ágina. É do chakra Ágina. A neguinha é a Tang. É, a Tanguinha, chama Tang. E nós temos o Vladimir. Aqui, eu tenho 12 gato preto, pra vocês terem uma ideia. 12 preto. Ninguém pode falar que eu sou racista. Né? Ninguém pode falar que eu sou racista. Né? Laércio, posso comentar sobre o conhecer do Espírito? O que é o conhecer do Espírito no canal Galeria do Meteorito? Tenho dó dele, ele parece estar de boa, tentando entender as coisas. Eu gostaria de poder dizer algo do gênero lalaísta por lá. No caso, isso acarretaria em algo bom ou não é uma falar disso por lá? Não, é melhor não. Sabe, as pessoas elas têm que buscar o conhecimento dentro da capacidade operacional dela. Não adianta confronto não leva em nada. Sabe? Por exemplo, eu faço uma live. Se você olhar os comentários, né, vai ter gente, esse cara é um maluco, esse cara é um louco. Tem gente que elogia você, que gosta, que curte.
Tem outro que fala assim, esse cara é muito bocudo, fala merda, fala bosta, fala vai tomar no cu. Não gosto desse cara. Não é um espiritualista, só porque manda a gente tomar no cu. Né? E o que eu vou responder, meu cara? Eu vou dar risada do jeito que eu faço aqui, né, com vocês, pô. As pessoas acham que eu sou santo. Eu não sou santo, eu nunca fui, não vou ser. É. Só sou um esotérico maluco, só. Um maluco beleza. Né? As pessoas criaram um conceito, né, vendo o Chico Xavier, o trilheirinho, que não dá uma piscada, que não dá uma palestra, sabe? Porra, eu não sou esses caras, cara. Não adianta você me comparar. Eu sou esse doido varrido que fala com ET. Certo? E que não me internaram ainda até hoje. Tô solto. Ai, ai. Professor, se Jesus é um ET e sabemos que existe linguagens. Pergunto. Linhagens. Pergunto. Ele é da linhagem dos humanos avançados? Ou seria de outra linhagem? Que coisa. Né? Gente, vocês estão confundindo o ser com a roupa que veste. Eu fui treinado pelos grandões, pelos greizinhos, a nunca olhar uma entidade extraterrestre pela roupa que ela veste. Eu fui treinado, todos eles fizeram assim, mostraram uma luz pura dentro deles. Eles não são a roupa que eles vestem. Isso é uma roupa operacional. Assim como esse corpo físico é uma roupa projetada pelos ETs para nós espíritos operarmos na dimensão da matéria desse planeta. Não existe linhagem no cosmos. Tudo é uma tremenda de uma fantasia. Eu vou colocar, olha, agora vocês vão aprender uma coisa que eu vou falar e vocês têm que enfiar isso na cabeça de vocês. Certo? O meu amigo Rizinho, quando ele vai no guarda-roupa, presta atenção, ele vai lá no guarda-roupa, ele tem mais de 300 formas biofísicas diferentes de roupa astral para ele vestir. Mais de 300. Tem grandão, pequeno, alto, baixo, tudo, tá. Cada planeta que ele vai operacionar, cada campo estelar que ele vai, tem radiações diferentes, energias diferentes, tal. Para se manifestar naquele lugar, ele vai escolher uma roupa projetada para operar naquele lugar. Vocês entenderam que Jesus é a mesma coisa? Vocês estão com aquela cabeça que Jesus é um barbudo, cabeludo, olho azul, loirão, bonitão. Isso aí é estereótipo. Isso aí é uma fantasia. Né? O lagarto, se olhar, vai achar feio você pra caralho. Certo? É. Tem um filme aí, muito interessante, que... Acho que, como é que era o... como é que chama aquele filme que o cara vai pro planeta Marte? Como é que chama mesmo? Não, Jesus em Marte. Não chama Perdido em Marte. Hã? Não, é um filme de ficção do Edgar Burroughs, o cara que fez o Tarzan. É um cara, isso acontece em 1800 e pouco, tal. Ele tá numa caverna, ele é um arqueólogo e ele encontra um portal estelar e ele entra no portal e aparece em Marte. E Marte tem uma civilização toda lá, tal, avançada, e lá os seres são muito diferentes, feios. Quando eles veem o humano, eles falam assim, ai, mas que coisa feia esse ser, não, que coisa horrível. É legal pra caramba. Vocês nunca viram? Procura pra mim aí. Não é antigo esse filme. Hã? É. Isso, John Carter, Entre Dois Mundos. Pega aí a foto pra mim da coisa, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver os marcianos de lá, a tecnologia de voo deles avançada, tal, né? E essas ficções são escritas na década de, né? Antes da gente descobrir que Marte é um deserto do cacete, né? Olha aqui. John Carter tem esses seres grandões aí, esses animais. E tem uma vantagem, como ele é da Terra e Marte tem uma gravidade muito baixa, ele é super forte, ele salta como se ele voasse lá. É muito engraçado.
Mas você vai ver que os seres de Marte é muito diferente, né? Tem aqueles, parece... Né? Pega mais fotografia de Marte desse filme aí, quem sabe eu consigo ver as fotos dos marcianos para mostrar para. E tem uma cena que a mulher fala, mas esses humanos são muito feios, são horríveis. Não, isso aí é animal, caralho, do planeta. É o ser humano de lá, os humanos de lá. Os habitantes humanos de Marte. Isso. Esse é o amigo. Pagou. Essas coisas que vêm do Paraguai, viu? Essas coisas que vêm do Paraguai. Olha lá o Marciano à direita aí, ó. Tá entendendo? Ele que é o bonito. Ele namora as menininhas marcianas, tão bonito quando fala pro tio. Ai, que coisa feia, que homem feio. A cabrita vai achar a cabrita bonita, o bode bonito, não é, né? O bode vai achar a cabrita bonita, não ser bonito. Assustou. Professor, você acha que os kardecistas acham que Jesus é um ET? Visto que para os kardecistas Jesus é o maior gestor do planeta Terra, quiçá da galáxia. Eu não sei, cara. Eu não sei, depende de que... Hoje em dia, nós temos kardecistas e kardecistas. Os velhos lá de 90 anos, não dá mais para mudar, né? Depois que eles morrerem, que eles vão mudar. Mas existe muita gente nova já falando de ET, discutindo ET. Eu já fui fazer conferências em muitos centros espíritas kardecistas. Tá? Então não dá para a gente generalizar. Tá? Não dá. Laércio, o nascer da água e do espírito quer mesmo dizer na reencarnação no útero com líquido amniótico? Essa frase de Jesus é uma frase que eu interpreto desse, se vocês quiserem interpretar, cada um, né? Aquela onda, o homem, né, tem que nascer duas vezes, uma do ventre de sua mãe e outra para a vida eterna. Isso, é acordar. Mas, então isso significa o seguinte, ó, o homem tem que nascer duas vezes. Então ele pode nascer do ventre da mãe e outro nascimento acontece quando ele se ilumina. Isso no oriental é essa iluminação. É acordar, acordei, agora eu estou vendo o espírito, sei que eu sou o espírito, saio do corpo para o que eu quero. Isso é nascer para o espírito. Eu saio do corpo para o que eu quero, eu abandono esse corpo material, que é uma roupa apenas que eu estou vestindo. E é uma roupa que todos vão ter que abandonar. Isso é a morte, é o abandono desse corpo, que é o falso centro do homem, é o falso ser. Nós não somos isso aí. Nós estamos vestindo isso aí por um tempo. Né? Bom. Professor, você sabe onde você estava antes da primeira encarnação na Terra? Em Tatuí, né? Estava lá em Tatuí. Tatuí e tinha dois sóis do céu, né? Você viu que legal? Vida longa e próspera. Ai, Jesus Cristinha da Babilônia, né? A gente jogou muito bomba atômica, né? Por isso nós estamos aqui pagando pecado. Não era da turma do Chico. Jogava bomba atômica. Nós viemos tudo junto pagar karma. Agora vocês têm que trabalhar para construir tudo de novo. Vocês têm que entender da onde que eu sei tanta matemática, da onde que eu entendo tanta física assim. Eu era desde moleque que eu era um gênio. Eu tenho que vir de outro lugar com esse conhecimento científico, de outras encarnações, mas eu tinha que já ter sido um cientista. Onde que nós estamos? Qual que é a pergunta? O que é? Professor, você acha que já encarnou aqui na Terra algum espírito mais evoluído que Jesus? Lá vem vocês de novo com a palavra mais.
né? Esse é mais do que aquele, melhor que aquele. Buda é inferior a Jesus, que só Jesus é o Filho de Deus. Tá? Cara, Buda é adotivo. Cara, tudo isso é bobagem. Tudo isso é uma forma de vocês fazerem comparações que não tem sentido no plano espiritual. Não tem sentido no plano espiritual. Esse modelo de ver as coisas classificando, sabe? Esse é maior, esse é menor, esse é esse. Esse cara é. Mas esse aqui. Sabe? Não. Não. Professor, então podemos dizer que o Natal é uma fantasia da Igreja Católica sem fundamentos? É. Uma primeira coisa importante que a gente deve fazer, uma coisa muito importante que a gente deve entender, é esse conceito da virgindade de Maria. Tá? É. Por exemplo, tem o anjo da Anunciação. O anjo chega, porque você tem que entender que é uma roupa que o nosso corpo está produzindo. Quando alguém engravida, pelo método totalmente natural, é uma forma de você gerar um corpo, uma roupa. Aí os caras conectam o espírito vai fazer toda a diferença. É o espírito que faz a diferença. O espírito vai ser mais inteligente, mais isso, mais aquilo, tá. Ok? Agora, é possível que tenha existido uma inseminação artificial? É. Tecnologias avançadas tinham. Vamos supor que o Pronastal percebeu que nenhum gene dali poderia suportar, né, por exemplo, criar um corpo compatível com uma alma muito avançada que iria usar aquele corpo. Estrutura cerebral, tal, essa coisa toda. Genética. Então, os espíritos mais avançados poderiam fazer uma inseminação artificial na Maria com um óvulo já fecundado e só introduzido o óvulo fecundado em Maria. Tá? Então ela geraria sem ter uma relação sexual. Mas, pô, vocês têm que entender que Maria era casado com José, já teve lua de núpcias, já mandou pau na mulher. Jesus nasceu muito tempo depois, pô. Já fica, o cara já queria 15 anos, já queria pegar a menina lá, não tem quanto jeito. Ninguém fica esperando, ai, vai vir um anjo, né? Pô, o cara casando, bicho, casado, o cara já tinha ripa na chulipa, como diz. Então, é um conceito primitivo, esse conceito de virgindade de Maria. Eu não consigo aceitar isso como algo sagrado. Eu não vejo que uma mulher que não é virgem não é sagrada. Por que a virgem é sagrada? Certo? Hã? Ai, Cristo Redentor. Mas o ET não ia saber de nada disso. Então, é possível que isso pode ter acontecido. Eu percebo, deixa eu explicar para você o que eu vejo. Quando eu tenho nosso trabalho de cura ali, eu percebo tanta tecnologia dos caras mexendo, consertando. Jesus pode ter sido eu, estou cheio de aparelho, mostrei para vocês o aparelho ontem na palestra, aqui. Se eu, um mero limeirense aqui da puta que pariu do cu do mundo, tenho uns aparelhos tecnológicos do ET, por que Jesus não podia ter? Por que Jesus não foi modificado ao longo da vida dele também? Com alta tecnologia para ser compatível com uma interação com forças superiores. Claro, tudo é possível. Entendeu? Para colocar um avatar na Terra não precisa vir de uma virgem. O Buda, por exemplo, é um avatar e veio de uma mãe normal, de uma relação normal. Sabe? Todos os outros avatares, ninguém veio de virgem. Só Jesus. Não tem sentido isso. Porque o sexo é uma coisa impura, mas na cabeça de quem? Né? Na cabeça do judeu, na cabeça do sacerdote judeu? Esse é o problema, né? Mas vai lá no Tantra da Índia que é uma putaria, né? Krishna é sagrado, mão de mulher. Se o Salomão tinha um monte de mulher, por que não condenaram o Salomão, né? Como um herege. Salomão é venerado até hoje na Bíblia, né? Entendeu?
Professor, os países que receberam dos ETs um telefone foram os Estados Unidos, Rússia, Vaticano. Eles ainda usam esse telefone? Qual foi a mensagem? Por que vocês acham que o Trump falou isso que nós sabemos? Quem são e de onde vêm? Por que o Trump usou essa frase? Ele já foi presidente. Então existe um conhecimento secreto, por isso que eles não atiram nesses trecos. Você não vai ver eles atirando nessas coisas. Porque eles sabem que a última coisa que eles podem fazer é dar um tiro nesses caras. Porque a hora que o cara dá um tiro de volta, você vai ver o que acontece. Existe um protocolo internacional, existe essas coisas, cara, os caras sabem com quem estão lidando. Mas o problema é que eles são unânimes em afirmar, isso é a maior verdade. Eles não são hostis, não precisa ter medo. São gente boa pra caramba, eu tô falando isso faz séculos pra vocês que não tem ET do mal. O ET não vai vir aqui invadindo sua casa, matando criancinha, comendo criancinha, destruindo exército inimigo. Eles não vão fazer isso. Ó, gente da moléstia. Os ETs, se eles quiserem, não precisam nem aparecer. Não precisam nem aparecer lá do comando onde eles estão. Eles desligam todos vocês a uma morte coletiva na Terra. Uma morte coletiva e ninguém sabe explicar como que o cara morreu. Eles desligam a gente, simplesmente. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Com a força e a tecnologia que vocês estão lidando. Vocês acham que vocês vão derrubar o cara dando um tiro. Entendeu? Vocês não têm noção que vocês estão lidando com gente morta. Todas essas forças são oriundas do além. Elas não são lá da intraterreno, lá de Orion, lá da puta que pariu. Eles são do mundo dos mortos. Nós estamos vendo uma invasão, não é de ET, de gente morta dentro daquelas naves lá. Entendeu? É isso que as pessoas têm que aprender e não vão aprender nunca. Vai demorar. Isso é uma coisa que demora para assimilar. As pessoas que são muito materialistas. Complicado. Bom. A aparição dos extraterrestres será o fim das religiões? Não é o fim, é uma transformação de paradigmas. Ela vai continuar existindo enquanto a verdade não for instalada de vez. Mas há uma mudança, uma transformação muito grande. Né? Por isso que é muito engraçado quando você assiste Duna, você assiste, sempre tem os religiosos. Sempre tem no meio, né, aqueles caras que estão lidando com outras forças, mas ninguém sabe o que acontece na vida após a morte. Agora, no Duna, você vai ver que ele pega uma menina, tem uma menina que morre. Ela morre. Mas o cara, a cientista lá, ela não deixa a menina morrer, ela tava ela lá. E depois tem uma mulher morta, que foi uma das bestas dela, ela incorpora na menina e levanta a menina, vai conversar, vai fazer pesquisa lá tal, depois ela sai do corpo e vai embora. Ela é morta, mostrando que ela está viva ainda. Entendeu? Tem essa discussão. Agora, bola de neve, bola do disco voador. Né? Tá um rolo, porque morreu o dono, o fundador da bola de neve, né? Tá um rolo de disputa de poder lá na igreja. Tal. É notícia da televisão. Aí. Ele morreu no acidente de moto. Né? O surfista lá. Que fundou, era um surfista o cara que fundou a igreja. Traz jovens, pode ter tatuagem. Que na igreja católica não pode ter tatuagem, né? Nem no espiritismo não gosta de tatuagem, sabia? Mas ele não, pode vir com tatuagem na minha igreja e tal. É um jovem, esse movimento. Não, é legal. É o crente 2, né? É o retorno, a vingança. Não muda nada, né? Só muda a roupagem, as pessoas, né? Mas o conhecimento que está ali continua sendo o mesmo. Passa sacolinha. Né? Eu também vou passar sacolinha agora daqui para frente, viu? Passa sacolinha. É testemunha do ZT. Professor André Luiz já viu um Grey ou ET humano avançado na nossa? Claro. André Luiz é gente boa lá, cara. Já crescido, avançado.
Oh. É muito difícil um cara que está no nosso lar não ter visto o Grey. Grey anda para todo quanto é canto lá. Conserta os equipamentos, os Greys que trocam equipamento, conserta os equipamentos avançados. É manutenção. O uso da manutenção. Professor, o que a pessoa fez em vidas é passado às vezes para nascer com o karma da loucura de achar que é Jesus. Deve ser amigo do Ri, né? Eu acho que é até uma loucura saudável, né? É melhor do que o cara fumando maconha aí na biqueira e traficando de droga, tal. Pelo menos, né, faz alguma coisa boa aqui, né? Faz umas orações, faz umas rezas, é legal, tá? Mas, infelizmente, né? Um dia Jesus aparece para ele, ô, mano, já pensou que legal? Ser meu irmão gêmeo? Não vamos botar a mão em vespeiro, né? Esse meu público aqui fica fazendo umas perguntas que dá até medo. Professor, se os ETs são roupa que vestem, não são roupas que vestem, por que quando eles estão no plano astral superior, top, nas naves da Federação, ainda estão vestindo roupas? Qual é a lógica? É porque lá ainda é uma dimensão que precisa de roupa. Né? Se ele é pura energia, ninguém vê o cara, né? Tudo. As dimensões são feitas para eles operarem, para ser. Tem roupa em cada dimensão, gente. A dimensão ainda cria a individualidade. Né? Para administrar esse universo todo, funcional, até o plano físico, eles têm que permanecer nessa realidade. Senão eles se fundem com Deus lá, não querem saber mais dessa porra aqui. Né? Então, eles precisam de operar com muitas naves e tecnologias para coordenar tudo que está acontecendo aqui. Você não pode ficar imaginando aquele céu branco, todo mundo tocando harpa, cheio de leão manso. Leão manso é ótimo, né? Não, só que é quando você pega aquele folheto dos crentes, né? Aquele pinta o céu, cheio de leão manso lambendo e tal. É uma visão tão boba, né, do plano astral, né, da vida após a morte. E uma visão muito boba do céu também, né? Acho que o céu o cara vai lá não fazer nada, tudo a paz e amor, tal. Tem um puta trampo que tem que trabalhar pra caramba. Os ETs que estão no céu tem que vir cuidar dessa porra aqui, né? Então, tá um trabalho desgraçado cuidar da gente, né? É complicado, sabe? Né? Mas a gente está aprendendo, que a gente vai aprender, Os ETs vão dar umas aulas. Tudo que eu estou falando para vocês, eu aprendi com ele, com os Greys, com os ETs. Eles me levaram para mostrar, para ver como é que é tudo lá em cima. Fora acessar em projeção astral. É o canal. Se você só contatar o ET, a sabedoria não vem. Ele tem que pegar você e levar em loco e mostrar tudo como é que é lá em cima. Aí você aprende. Por isso que eu escrevi o Projeto Terra. Eu só escrevi o Projeto Terra depois que eles me levaram para passear lá para cima e mostrar, além do penumbral, o que tem lá em cima. Né? No andar de cima, né? Aquela coisa, né? Professor, você já viu uma pessoa vestindo roupa de carnaval no dia a dia? Claro, você vai lá ver os gays, os viados, tá cheio disso aí. É o que mais eles vestem, né? Na rua, certo? Deixa eu ver, não apaga, volta a pergunta. Onde que tá? Onde que tá? Você já viu uma pessoa vestindo roupa de carnaval no dia a dia? Só no carnaval, né? Então, por que os ETs estão vestindo roupas no astral superior? Que seria o dia a dia deles, o normal. Certo? Esse aqui, veja bem, o meu corpo é a roupa do meu dia a dia. Isso que está em cima é uma fantasia. Que eu toco todos os dias. Depende de onde eu vou. Né? Você vai no carnaval, vão vestir fantasia de carnaval. É evento. Né? Os gays vão fazer uma passeata gay. Você vê a passeata aqui, a roupa que eles vestem? É um carnaval também. Eles não vestem aquela roupa no dia a dia, muitos deles. Certo? Mas muitos deles até
À noite, quando vão trabalhar nos seus programas, eles vestem roupas muito sainha, tudo curtinho, como se estivesse num carnaval, certo? É a roupa de trabalho, né, deles, é o mundo deles. Você tá me entendendo? Agora vocês têm que entender roupa operacional. Quando você vai trabalhar, você não põe macacão? Trabalho o dia inteiro, pode sujar o macacão à vontade, porque é um macacão de trabalho, certo? Se você vai trabalhar no fundo do oceano, você não mete um puta escafando, fica lá, tudo, aquela roupa trabalhando, entende? É uma roupa operacional. Ninguém vai sair desfilando com uma roupa escafando na rua. Os ETs são a mesma coisa. Todas as vezes que eles vão operar em determinados lugares, eles vão vestir uma roupa compatível com aquela operação que ele vai fazer, com o trabalho que ele vai executar. Você está me entendendo? É isso que vocês têm que entender. Raças. Não existe raças no universo, existe a unidade. Quando a gente vai descendo lá de cima e manifestando em mundos, as roupas são projetadas de acordo com o ecossistema do planeta. Tem uma gravidade maior, você não pode botar um corpo de 5 metros no cara. Certo? Se a gravidade é de Marte, você pode botar seres maiores, que eles vão pesar menos. Tudo tem a ver com o ecossistema. Você vê, aqui na Terra, você teve animais gigantescos. Gigante do tamanho de um campo de futebol, você tinha o brontossauro. Por isso que a gente brincava lá, né, que o Fred Flintstone comia filé de brontossauro. Puta filé de brontossauro desse tamanho, lembra? No prato, nem cabia no prato. Né, na Idade da Pedra. Então, tudo são roupas. Hoje o gigantismo não existe mais. Tem, o maior animal grande é o elefante. Né, em termos de peso, aí a baleia é maior ainda, né, porque está nos oceanos. Tá? Por exemplo, veja, o ecossistema do mar admite seres muito grandes, porque eles flutuam, né, o peso tem contrabalançado com a pressão da água, então ele pode crescer animais mais. Aqui na Terra, não. Aqui na Terra, o peso gravitacional, toda a força que ele vai exercer, o coração, tudo tem a ver. A pergunta que o pessoal fala, os cientistas, né, discutem, que como que a Terra então poderia manter animais muito grandes no passado. A resposta dos cientistas é: o nível de oxigênio era muito maior na Terra. Como o nível de oxigênio era muito maior, para bombear e oxigenar o cérebro dos animais, né, a própria respiração deles e a circulação mandava muito oxigênio para o corpo deles. Hoje não dá para fazer isso. Hoje o animal não consegue bombear um coração tão grande para mandar a quantidade de oxigênio que precisa para oxigenar o cérebro. Certo? Você vê, a girafa já tem problema. A girafa tem um puta coração, que vai mandar o sangue na cabeça dela. É, chegar lá na cabeça dela é problema. É. Legal, moçada. Então, amanhã tem mais, hein? Namastê, muita paz, muita luz.